Olá pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV para o nosso segundo vídeo de concurso de pessoas. Lembrando que essas são aulas que eu daria na UFMG, no curso presencial, mas em função da pandemia eu resolvi fazer para o YouTube também, para que todos tivessem acesso a elas. E como eu falei no vídeo anterior, os próximos temas, as próximas aulas só irão para o ar se a gente conseguir pelo menos uns 50 compartilhamentos no vídeo. Tanto nesse quanto no anterior, que são os vídeos de concurso de pessoas. Se a gente não conseguir bater a meta dos 50 compartilhamentos, eu vou voltar com a programação normal aqui do canal e não vou mais subir essas aulas aí de direito penal que eu daria na UFMG. Vou mandar só para os meus alunos mesmo e pronto. Então, pessoal, colabora aí comigo, compartilha esse vídeo, vamos tentar bater essa meta, porque esse projeto de trazer as aulas da graduação aqui para o YouTube é muito legal, mas ele precisa de ter pessoas para assistir e eu preciso da ajuda de vocês para que as pessoas saibam que esse projeto existe. Beleza? Então fique aí que depois da vinheta nós vamos para a nossa segunda parte da aula de concurso de pessoas. Muito bem, então vamos lá. Como eu já havia adiantado na primeira aula, o sistema brasileiro não faz diferenciação entre coautor, partícipe, cúmplice, instigador. Essas distinções, elas existem no direito alemão, no direito espanhol, mas não existe no direito penal brasileiro, que tem inspiração no direito italiano, onde também isso não existe na lei, tá? Então a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que no Brasil, todo mundo que de alguma forma contribui para o crime, responde por ele sem denominações específicas, sem denominações à parte. Só que qual que é a questão? Como vocês já devem ter reparado, os doutrinadores brasileiros adoram a doutrina alemã. Eles gostam muito, também espanhola, mas alemã principalmente. Há um certo fetiche com a doutrina alemã aqui no Brasil. E aí, inevitavelmente, ela vai influenciar muito os autores brasileiros, inclusive na parte de concurso de pessoas. Então, vocês vão encontrar muitos doutrinadores brasileiros trazendo uma distinção que existe no direito alemão, que existe no direito espanhol, e querendo aplicá-la aqui no Brasil a todo custo. Essa distinção, insisto para vocês, não tem efeito prático nenhum. A lei, vejam aí no artigo 29, mais uma vez, ela diz: quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas excominadas na medida de sua culpabilidade. Não fala em autor, não fala em partícipe, não fala em cúmplice, não fala em instigador. Isso não existe na lei brasileira. O que a lei fala no parágrafo 1º é: se a participação for de menor importância, a pena será diminuída de 1/6 até 1/3. Então, aqui, claro, quando ela fala se a participação é de menor importância, a gente entende que é um partícipe, que é um instigador ou um cúmplice, como nós vamos falar agora. Mas essa distinção, ela é teórica, insisto, trazida mais por influência dos autores alemães e espanhóis. Então vamos ver como é que a gente tem isso em termos teóricos, em termos dogmáticos aí. Nós vamos ter, em termos teóricos, a diferenciação entre autoria e participação na chamada teoria unitária, que é adotada pelo nosso Código Penal, que basicamente diz o seguinte: não faz diferença se é autor, se é partícipe, esse negócio de nome para nós pouco importa. Basicamente, de uma forma muito simplificada, como o direito brasileiro adota. Simplesmente se analisa o grau de culpabilidade, o grau da reprovação social da conduta, independentemente de qualquer tipo de nome. Mas no direito europeu, no alemão e no espanhol, não no italiano, o italiano é como o nosso, mas no direito alemão e no direito espanhol há essa diferenciação na chamada teoria dualista. Né? Essa teoria dualista, na verdade, historicamente, gerou muita controvérsia. É um sistema que particularmente eu não gosto, porque a doutrina chama para si uma responsabilidade muito grande, que é tentar fazer uma divisão entre quem é autor e quem é partícipe, e ela nem sempre consegue fazer isso muito bem. Né? Hoje nós temos uma teoria mais moderna, que eu vou explicar aqui para vocês, mas isso não fica tão claro e isso gera mais confusão, ao meu ver, do que respostas para problemas concretos. Então acaba que vira um negócio muito, um diletantismo, não vira algo de efeitos muito práticos. Né? Eu vou explicar aqui para vocês rapidinho, bem rapidinho, se vocês quiserem aprofundar,
peguem os bons manuais, de preferência pegue bons manuais alemães e espanhóis que vão tratar isso de uma forma muito melhor, porque para eles isso tem um interesse prático. A lei faz a diferença. Então se você pegar o Roxin, se você pegar os manuais espanhóis, você vai ver isso com muita clareza, beleza? Então vamos lá, as teorias dualistas. A primeira teoria dualista é a subjetiva, historicamente já superada, mas em última análise ela dizia o seguinte: autor é quem quer praticar o crime como se fosse próprio. Os demais que não têm essa vontade de ter o crime como seu não podem ser considerados autores, mas meros partícipes. Veja o que o nome dela está falando, é uma teoria subjetiva. Ela dependia da vontade do autor do crime de ser autor. Se ele não quisesse ser autor, ele deixava de ser autor. Vejam, um negócio inviável de aplicação prática. Além das teorias subjetivas, evidentemente, nós vamos ter teorias objetivas. Basicamente duas que foram muito famosas, a material objetiva e a formal objetiva. Hoje ambas têm mais interesse histórico do que qualquer outra coisa, mas o nome delas já indica bastante a ideia do que era autor para uma e quem que era partícipe. A ideia basicamente era, autor na formal objetiva era aquele que praticava o núcleo do tipo penal. E na material objetiva era aquele que lesava propriamente o bem jurídico, ou que colocava maior risco ao bem jurídico. Os demais eram considerados partícipes, ou instigadores, ou cúmplices. Mas eu não vou, insisto aqui, ficar tratando dessas teorias com vocês. Primeiro, que elas não têm aplicabilidade nenhuma no direito brasileiro atual. Segundo, que mesmo na Alemanha e mesmo na Espanha, elas já são mais de interesse histórico do que qualquer outra coisa. Se vocês quiserem, peguem bons manuais aí, o Bittencourt, Regis Prado, Juarez Cirino, essa turma de Zaffaroni, essa turma aí toda vai tratar com um pouco mais de detalhe, não muito mais detalhe, mas vão tratar com algum detalhe essas teorias, digamos assim, históricas. Tá? A teoria hoje mais adotada, disparado, na Alemanha e na Espanha é a do Roxin, a teoria do domínio do fato, bastante famosa aí, vocês já devem ter ouvido falar nela. Essa teoria do domínio do fato, ela pode ser definida, assim, em poucas palavras. Eu gosto muito da definição do Juarez Cirino dos Santos, que diz que o autor domina a realização do fato típico, controlando a continuidade ou a paralisação da ação típica. O partícipe não domina a realização do fato típico, não tem controle sobre a continuidade ou a paralisação da ação típica. Agora, com as minhas palavras, eu diria para vocês o seguinte: domínio do fato é basicamente quem pode desistir dos atos executórios. Quando você pensa lá na desistência voluntária, que é o instituto quando vocês estudam a tentativa, vocês vão ver que se pode haver a paralisação, a desistência dos atos executórios. Quem pode fazer isso é o autor. Tá? Aquele que não tem o poder de desistir, ele é mero partícipe. Pega a hipótese, por exemplo, do Tião Medonho, que recebeu uma arma emprestada do Zé Pequeno para realizar um homicídio. O Zé Pequeno sabia que ele ia matar alguém com aquela arma, mas ele não tem o poder de impedir. Depois que ele empresta a arma para o Tião Medonho, quem vai decidir se pode parar, pode interromper ou não a ação é o Tião Medonho. O Zé Pequeno emprestou a arma, a participação dele termina. Por isso ele é um mero partícipe. Ele não tem domínio do fato. Já o Tião Medonho tem domínio do fato. Agora imagine que o Zé Pequeno tenha contratado e pago o Tião Medonho para matar alguém para ele. Nessa hipótese, é perfeitamente razoável nós imaginarmos que o Zé Pequeno possa ligar para o Tião Medonho e falar: olha, interrompe, eu não quero mais que você execute o crime, eu não quero mais que você mate a pessoa para quem eu paguei você para matar, mas eu não quero mais que você faça isso. Numa hipótese como essa, nós poderíamos conceber o Zé Pequeno com algum domínio do fato, ou até, às vezes, mais domínio do fato que o próprio Tião Medonho. No sentido de que se ele é, por exemplo, o líder de uma quadrilha, o líder de uma gangue, ele pode dar uma ordem para o capanga dele, que seria o Tião Medonho, e o Tião Medonho poderia simplesmente abortar a execução do crime. Daí nós diríamos que ele tem domínio do fato, e os dois têm domínio do fato. Porque o Tião Medonho também pode desistir de matar e ir embora, mudar de país, sei lá. Né? Nesse caso, teria tanto o mandante quanto o executor com domínio do fato e ambos seriam coautores. A ideia é essa. Na hipótese em que o Zé Pequeno simplesmente emprestou a arma, ele seria um cúmplice e o Tião Medonho, que poderia desistir da prática do crime, em última análise, ele seria um autor do crime. Né? Essa seria basicamente a ideia do domínio do fato.
Por que que isso no Brasil não tem grande relevância? Porque, como eu disse a vocês, a lei não distingue autor de cúmplice, nem autor de instigador. Então essa é uma distinção meramente doutrinária que não vai ter repercussão prática absolutamente nenhuma. Fica aí então para vocês a título de curiosidade. Saibam que a legislação alemã e a legislação espanhola, estas sim, fazem diferenciação entre a figura do autor e a figura do partícipe, que pode ser tanto instigador quanto cúmplice. Mas isso lá na Alemanha, lá na Espanha, para nós aqui não muda muita coisa, tá? Então fica aqui essa ressalva, com todo o máximo respeito que eu tenho pelos autores brasileiros que estudam lá o direito alemão, que estudam o direito espanhol. Mas, nesse ponto específico, a contribuição que eles podem dar à legislação brasileira, eu particularmente acho muito pequena, muito reduzida, sem muitos efeitos práticos. Mas a teoria do domínio do fato, se vocês me perguntarem, existe alguma teoria adotada no Brasil? É unitária, não tenho a menor dúvida disso, né? Mas se vocês quiserem fazer uma distinção a título meramente teórico, a título dogmático, use o domínio do fato, que vocês estarão usando bem. Um outro tema importantíssimo que nós precisamos tratar é sobre as teorias da acessoriedade. Imagina a seguinte situação: um agente praticou uma conduta típica, porém em legítima defesa, e alguém ajudou esse indivíduo na prática da legítima defesa. Será que esse indivíduo que ajudou ele a se defender licitamente, ele pode ser condenado? Ou será que a causa de justificação também é transferida para ele? Depende da teoria que você adotar. Se você adotar a teoria da acessoriedade mínima, você será coautor desde que você participe de uma conduta típica e não necessariamente antijurídica. O que geraria uma situação esdrúxula, porque nós teríamos aquele indivíduo que praticou o crime diretamente sendo absolvido por conta da legítima defesa, enquanto quem ajudou seria punido porque participou de uma conduta típica. Teoria meramente a título de curiosidade. Ela não vai ser aplicada no direito brasileiro. Nós temos a limitada, em que você tem que participar de uma conduta típica e antijurídica. Então, se eu ajudar alguém que está em legítima defesa, a legítima defesa se transfere para mim também e eu vou ser absolvido. Porém, se eu atuar sobre uma conduta típica e antijurídica de outrem, ainda que ele não seja culpável, eu vou ser responsabilizado. Né? Há uma terceira teoria, que é a teoria extrema, que vai dizer que eu só posso ser responsabilizado se eu atuar colaborando na conduta típica, antijurídica e culpável de alguém. Aí nós temos uma situação complicada. Por quê? Porque se esse alguém é um menor de 18 anos, ele não pratica conduta culpável, porque ele é inimputável. Então, o adulto que ajudasse o adolescente a praticar um ato infracional, ele não poderia ser punido, porque, segundo a teoria da acessoriedade extrema, essa característica da inimputabilidade seria passada indiretamente para ele. Tá? Então, no Brasil, nós adotamos a teoria da acessoriedade limitada, o que quer dizer que é partícipe, é cúmplice ou instigador, ou é coautor, aquele que colabora numa conduta típica e antijurídica de outrem, tá? Ainda que essa conduta não seja culpável. Então pode acontecer de ser um adolescente, portanto inimputável, praticando um roubo, por exemplo. Se ele foi ajudado por um adulto, este adulto vai responder normalmente. Por quê? Porque ele ajudou a ele a praticar uma conduta típica e antijurídica, mesmo que não seja culpável. O que me parece o mais razoável, né, gente? Claro, né? Sob pena de você dar uma carta branca para os adultos ajudarem os menores aí a praticarem atos infracionais. Não faria sentido nenhum. E da mesma forma também não faria sentido punir aquele que auxilia alguém numa defesa legítima, né? Então, realmente, se a conduta é só típica, é razoável que não haja a acessoriedade. E se ela é conduta típica jurídica culpável, é razoável também que não exija esse requisito da culpabilidade para responsabilizar o partícipe. Perfeito? Então, basta vocês lembrarem que, no Brasil, a teoria é da acessoriedade limitada, portanto, é partícipe quem participa de uma conduta típica e antijurídica de outrem, ainda que não seja culpável. Pensa sempre na ideia do adolescente, né, que pratica um ato infracional, e o adulto que o ajuda vai ser responsabilizado, independentemente do adolescente ser absolvido pela questão da idade. Perfeito?
Bom, vamos ver mais coisas aqui então. Como nós falamos já, a teoria do domínio do fato separa aquele que é considerado autor daquele que é um mero partícipe no direito alemão e no direito espanhol. E por consequência, muitos autores utilizam no direito brasileiro também. Tá? Essa teoria ela vai separar em autor e partícipe e, por sua vez, nós vamos ter o partícipe dividido em duas subespécies, o instigador e o cúmplice. Tá? A instigação ela é definida tradicionalmente como uma participação psicológica, uma participação moral, enquanto que a cumplicidade seria por atos mais objetivos. Então vamos ver a definição que o Bittencourt traz aqui para nós de quem é o instigador, que seria o partícipe dentro da teoria do domínio do fato. O instigador, instigar, segundo o Bittencourt, significa criar na mente de outra pessoa a ideia de cometer um crime, bem como animar, estimular ou reforçar uma ideia existente. Então imagina o seguinte, o Tião Medonho desconfia que a esposa dele, Patrícia Angélica, está traindo ele. Aí o amigão dele, o Zé Pequeno, fica lá, vira pro Tião Medonho e fala assim: Nó, Tião, ela deve estar te traindo mesmo. Se eu fosse você, eu lavava sua honra em sangue. Eu matava essa mulher. Mata ela só, resolve isso. Tá todo mundo falando que você é um frouxo lá no escritório. Vai lá e resolve isso no sangue. E o Tião Medonho, que era um cara pacífico, um cara que nunca pensou em bater, ou muito menos matar na mulher dele, resolve então seguir a ideia do Zé Pequeno e faz isso. Vejam, o Zé Pequeno foi determinante para gerar o resultado morte. Foi ele que, com suas ideias, foi ele que, com sua encheção de saco, fez o Tião Medonho ir lá e matar a Patrícia Angélica. Neste caso, então, nós vamos ter a figura do instigador. E é importante vocês não confundir esse instigador, que é uma figura dogmática aí, com aquela figura do artigo 122 do Código Penal, que é um instigador ao suicídio. O 122 traz lá, induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Essa figura do 122 é uma figura autônoma. Aqui está tipificada a figura de alguém que está instigando ao suicídio. O suicídio não é crime, porque evidentemente não teria nem sequer como executar a pena. O sujeito morreu, Mas a tentativa de suicídio também não é crime, até por questões humanitárias. Como é que você vai condenar alguém, querer condenar alguém que tentou suicidar-se? Não faz sentido nenhum, Porém, você instigar outra pessoa ao suicídio é um crime autônomo, que é o artigo 122 do Código Penal. Agora, a figura que nós falávamos, a figura do instigador, é um instigador de crime. Aqui, como não existe o crime de tentativa de suicídio, criou-se uma figura à parte, que é o induzimento ou instigação ao suicídio, que não é crime, por isso precisa de um tipo penal autônomo. Já a figura genérica do instigador é instigar a qualquer tipo de crime, beleza? Importante também não confundir a figura do instigador com a incitação ao crime. O instigador ao crime, ele tem dolo específico de instigar alguém a participar de um crime muito determinado. Pensa lá no caso do Zé Pequeno instigando o Tião Medonho a matar a própria esposa. Não é um crime qualquer, é um crime muito específico. A incitação ao crime do artigo 286, ele incita publicamente a prática de crime, de uma forma bem genérica. Então, as diferenças. O 286 exige que a incitação seja pública. Já a instigação ao crime pode ser no privado, normalmente é no privado, às escondidas muitas vezes. A incitação ao crime é uma incitação genérica, é algo do tipo: use drogas, você deveria usar drogas. Ou mate alguém, não perca a oportunidade de matar alguém. É quase que uma propaganda genérica. Já a figura da instigação ao crime é algo bem específico. A pessoa tem que ter um dolo de um crime específico. Não é mate alguém de uma forma genérica. É mate sua esposa que está lhe traindo. Não é roube alguém, uma pessoa que você escolher aleatória. É roube aquela pessoa XY naquele momento XY.
É isso. A ideia da instigação, ela é determinada. Por quê? Porque ela exige um dolo. Ela tem que ter um dolo de instigar a pessoa a participar de um crime muito concreto. A incitação não. Ela é muito mais genérica. Percebem essas diferenças? Essas diferenças são extremamente importantes. Lembrando que a incitação tem que ser pública, a instigação não. Então, há diferenças muito fortes também entre essas duas figuras. E por fim, precisamos falar ainda da autoria imediata, que não é decididamente uma instigação, é uma autoria, o próprio nome está falando, porém ela tem alguns elementos parecidos. A diferença é que na instigação, aquele indivíduo que vai praticar o crime sabe perfeitamente que está praticando um crime. Ele não foi enganado. Na autoria imediata, o que se faz normalmente é enganar um executor para que ele execute o crime no lugar do autor, que a gente chama de mediato. Por quê? Porque ele, digamos assim, não estava lá sujando suas mãos. Ele criou uma situação para enganar alguém e esse alguém executou o crime pessoalmente. Muitos de vocês devem conhecer a história do Brandon Lee, filho do Bruce Lee, que morreu numa filmagem do filme O Corvo. A história, basicamente, é que eles iam filmar uma cena de tiro e, em vez de utilizarem uma arma com uma bala de festim, como normalmente se fazia, acabaram por um engano, por um equívoco, colocando uma bala real. O ator que disparou contra o Brandon Lee não tinha, evidentemente, vontade de matá-lo, não tinha dolo de matá-lo. Ele agiu em erro de tipo. Porém, né, ele acabou gerando a morte do Brandon Lee. Aí vem a grande questão. Até onde eu sei, não foi isso que aconteceu na história real, mas vamos imaginar que alguém tivesse trocado propositalmente a bala de festim por uma bala de verdade. Essa pessoa que trocou a bala teria o dolo de gerar o resultado morte do ator. E se valeu de uma terceira pessoa agindo em erro de tipo para praticar o seu crime. Essa é uma hipótese clara de autoria imediata. Você se vale de um terceiro que está de plena boa-fé, que está em erro, para praticar o crime para você. Né? No caso real, insisto, não me parece que foi isso, não sei a história direito, mas não me parece que foi proposital, parece que foi um acidente. Mas, se comprovado que alguém trocou a bala de festim por uma bala real para se aproveitar da boa-fé do ator que disparava contra o outro para matá-lo, essa seria uma hipótese de erro de tipo em relação a quem dispara, porém, aquele que criou a situação vai ser punido como autor mediato do crime, dentro da lógica do artigo 29, de que aquele que dá causa responde na medida da sua culpabilidade. Então, segundo o Zaffaroni, podemos considerar como autor mediato de um crime aquele que vale de um terceiro, ou seja, ele usa uma outra pessoa para praticar o crime sem dolo. Esse exemplo do erro de tipo exclui o dolo, vocês já viram isso no penal 1. Se o erro de tipo exclui o dolo e eu me utilizo de alguém sem dolo para a prática do crime, eu sou autor mediato. Né? Que age atipicamente, eventualmente um sujeito que está praticando uma conduta atípica, né? No caso aqui ela acaba sendo atípica indiretamente, porque se não há dolo não há tipicidade, mas vá lá, ou que age justificadamente. Dando um exemplo aqui, imaginem, por exemplo, um juiz que deseja subtrair um quadro raro da casa da Patrícia Angélica, né? Por acaso o juiz se chama Tião Medonho, né? E ele manda o oficial de justiça, Zé Pequeno, ir até a casa da Patrícia Angélica com um mandado de busca e apreensão para levar aquele quadro raro para ele. O oficial de justiça, o Zé Pequeno, ele age seguindo a ordem do magistrado, ele age obedecendo o comando da autoridade. E vai lá na casa da Patrícia Angélica, pega o quadro e leva até o juiz. Só que o juiz estava abusando do seu poder, ele utilizou-se do seu cargo para dar essa ordem para o Zé Pequeno, mas ele não tinha nenhum fundamento legal para fazer isso. Tá? Vejam, o Zé Pequeno está no estrito cumprimento do dever legal. Ele não lê o mandado de busca e apreensão e fica discutindo, esse mandado é válido, não é? Não vai fazer isso, obviamente. Né? Ele cumpre o mandado. E aí, então, resta a questão. O juiz se utilizou de alguém que age justificadamente, amparado por estrito cumprimento do dever legal, para praticar o crime dele. Então, ele é autor mediato da subtração. E aí, se é furto ou roubo, vai depender se o Zé Pequeno usou ou não de força para retirar esse quadro da casa dela. Então, são hipóteses que não são muito comuns na vida real, né? Como vocês devem imaginar, mas
teoricamente, é possível sempre você ter uma autoria imediata aí, em casos mais diferentões, vamos falar assim. Não é para coisa muito comum, mas é bom vocês conhecerem o conceito que pode acontecer. Não é uma mera teoria, é algo de aplicação prática, sim. Beleza? Então é só lembrar, se o terceiro, se o executor do crime agiu em erro, agiu com a tipicidade ou agiu amparado por uma justificante e aquele indivíduo que criou a situação tinha dolo do resultado, ele é autor imediato e o executor propriamente vai ser absolvido por uma hipótese aí, pela excludente ou pela justificante. Beleza? Vamos pro próximo. Finalmente, nós precisamos falar de cumplicidade. A cumplicidade muitas vezes é definida nos manuais nacionais como uma participação material no crime, como uma ajuda concreta, como uma ajuda objetiva, né? Porém, a definição do Zaffaroni é melhor, porque ela traz a hipótese de uma ajuda moral. Vamos ver lá. O Zaffaroni define cúmplice como é quem ajuda ou coopera dolosamente para o injusto doloso de outro. A contribuição do cúmplice pode ser de qualquer natureza, inclusive intelectual, o que implica que aquele que traz ideias para a melhor realização de injusto doloso de outro seja também cúmplice. Cuidado com isso, tá, gente? Muita gente acha que cumplicidade é sempre material. Não é. Imagina um indivíduo que sabe como faz uma bomba relógio. Ele tem a expertise de fazer uma bomba relógio, ele sabe como construí-la. Se ele ensina isso a alguém, sabendo que essa pessoa vai instalar uma bomba relógio em algum lugar para matar pessoas, é óbvio que ele está prestando um auxílio intelectual que não caracteriza instigação. Muitas vezes ele foi até procurado pelo outro para pegar esse conhecimento para a fabricação da bomba relógio. Veja, ele não precisa fabricar, tá? Ele pode ensinar a ele como fabrica. E isso já será uma cumplicidade desde que, insisto, ele tenha dolo, ele saiba que o indivíduo vai construir aquela bomba relógio para instalar em determinado lugar e matar alguém. Se ele acha que é uma mera curiosidade, aí já não é mais cumplicidade, tá? Não existe cumplicidade culposa, tá, pessoal? A cumplicidade, ela é dolosa. O indivíduo tem que ter a representação do resultado e aderir a ele, querer isso. Isso é elemento lembrem-se, isso é aquele elemento que eu falei na aula anterior, né? É o vínculo psicológico, é o liame subjetivo entre os agentes. Eles têm que agir juntos em busca da finalidade comum. O finalismo é sempre essa ideia de buscar a finalidade. E no concurso de pessoas é buscar junto essa finalidade. Diante disso, é importante vocês entenderem que o acordo de vontades, ele não precisa ser prévio. Ele pode ser formado no momento da execução do crime. Mas é muito importante vocês entenderem também que ele não pode ser posterior ao crime. Se já houve o último ato de execução do crime, não há mais falar em cumplicidade. Eu só posso me tornar cúmplice de um crime antes do crime começar. Ou, no máximo, durante a execução. Eu posso chegar lá no meio da execução do crime e falar, ó, posso ajudar aí? Aí eu viro cúmplice, tá? Agora, se o crime já terminou, não há mais falar em cumplicidade. Pode haver crime de favorecimento, tá? Vamos a um exemplo. Tião Medonho, ele está agredindo sua esposa, batendo na sua mulher, e vamos voltar que ele matou a mulher, né? E aí o Zé Pequeno, que é o vizinho do Tião Medonho, chega lá nesse momento, e aí o Tião vira pra ele e fala assim, puxa vida, cara, acabei de fazer uma bobagem aqui e matei minha mulher. Você me ajuda a fugir? Vejam, o Zé Pequeno chegou na casa do Tião Medonho depois que a mulher já estava morta, tá? Não tem mais como ele ser cúmplice do Tião Medonho, porque o crime de homicídio já se consumou, já acabou, não tem o que fazer mais. Vem a questão, se ele dá essa carona, ele é um cúmplice? Não, o crime já terminou. Mas ele pode ser responsabilizado por outra coisa? Sim, existe o crime de favorecimento pessoal, que é o artigo 348 do Código Penal. Diz lá, auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública autor de crime a que é combinada a pena de reclusão, a pena de detenção de 1 a 6 meses. Vejam, é muito melhor do que ele ser cúmplice. Porque o cúmplice, como eu disse já várias vezes aqui, não existe como figura teórica na legislação brasileira. O cúmplice, no fundo, é autor. E sendo autor, ele responde nas penas combinadas para o crime
do autor, que de homicídio é de 6 a 20, se for simples. Se for qualificado, é de 12 a 30. Né? Então, o que você tem para imaginar? É óbvio que é muito melhor para o seu cliente, se você estiver advogando para ele, você fazer com que vire favorecimento pessoal, você tentar emplacar que ele não sabia, que ele só ficou sabendo do crime depois de consumar. Tá? E aqui vai um detalhe. Eu falei consumado, mas é depois do último ato de execução do crime. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar a variante do exemplo do Tião Medonho. Tião Medonho agrediu a sua esposa, não chegou a matá-la ainda. Ela está caída, ela está sofrendo, está com dor, prestes a morrer, mas não morreu ainda, está viva, beleza? Aí chega o Zé Pequeno lá, o Tião pede uma carona para ele e ela continua viva, tá? Ela não morreu ainda, mas o Zé Pequeno vai ajudá-lo a fugir. Vejam, Zé Pequeno pode ser considerado cúmplice do homicídio por ter ajudado Tião Medonho a fugir da sua responsabilidade? A resposta é não, não. Por quê? Porque os atos de execução do homicídio já haviam cessado, já haviam concluído. Imagine que o Tião Medonho deu 20 facadas na Patrícia Angélica. Essas 20 facadas já haviam sido dadas. O Zé Pequeno, quando chegou, não tinha mais o que fazer, a não ser ajudar na fuga. Continua sendo favorecimento pessoal, tá? Agora, imaginando, sei lá, que o Tião Medonho tivesse dado 6 tiros a Patrícia Angélica. Aí chegou o Zé Pequeno com uma arma e falou assim: precisa de mais tiro aí, ó? Toma arma, toma munição aí. Aí o Tião Medonho trocava de arma, pegava uma arma com mais munição e atirava. Aí sim ele é cúmplice, porque ele está o quê? Ajudando antes de terminado o último ato executório, tá? Mas terminou os atos de execução, não há mais como virar cúmplice. No máximo, favorecimento pessoal ou o favorecimento real, que é o do 349, que é prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Né? Por exemplo, esconder a coisa na casa dele. Houve um roubo, houve um furto, ele esconde a coisa, ou droga, por exemplo, na casa dele durante um tempo e para que a polícia não descubra. Depois ele vai lá e devolve a coisa. Isso vocês vão estudar no penal 4, né? Favorecimento pessoal e favorecimento real. Eu estou adiantando aqui para vocês entenderem que a cumplicidade é até o último ato executório. Você pode combinar antes, ou pode aderir durante, não pode depois. Lembrando que o negócio da carona, se foi combinado antes, é cumplicidade. Né? Vamos imaginar que o Tião Medonho chegou pro Zé Pequeno e falou: pretendo matar minha mulher hoje à noite. Depois que eu matá-la, você me dá uma carona para a fuga? Aí o Zé Pequeno falou: pode ir lá tranquilo, eu te dou a fuga, pode ir tranquilo. Aí o Tião Medonho vai lá, mata a mulher e volta e fala: agora eu quero minha carona. Se o Zé Pequeno dá essa carona, ele é cúmplice. Por quê? Porque o ajuste de vontades foi anterior ao último ato executório. Foi combinado antes, tá? Se é combinado antes, é cumplicidade. Se não é combinado antes, se o liame subjetivo só surge após o último ato executório, não há falar em cumplicidade, mas no máximo em favorecimento pessoal ou, se for esconder uma coisa, alguma coisa do gênero, favorecimento real. Beleza? Então fiquem atentos com isso, porque, evidentemente, há uma diferença de pena gigantesca. É normalmente muito melhor para o agente ser responsabilizado por ajudar na fuga, né, que é o favorecimento pessoal, do que como cúmplice. Cúmplice, normalmente, a pena é muito mais alta. Tá bom? Vamos mais aqui, vamos ver outras coisas. Finalmente, já para chegar na conclusão da aula, nós temos que discutir mais duas coisas. A coautoria e a participação em crimes culposos e em crimes omissivos, tá? Em crime culposo, há uma treta gigantesca, vai depender muito da doutrina de que país que é, tá? A Alemanha, de uma forma geral, não admite coautoria e participação culposa, em hipótese alguma. Por quê? Porque a lógica deles é uma lógica finalista roots, finalista raiz mesmo. A ideia é, o que caracteriza liame subjetivo de vontade? Não é dolo? O liame subjetivo não é o acordo de vontade? Isso não é doloso? Como que duas pessoas podem criar um liame subjetivo num crime culposo? Pega o exemplo seguinte. Dois trabalhadores de uma obra, dois pedreiros, estão lá em cima da obra, e aí eles resolvem, então,
ficar livre lá de uns tijolos, de umas porcarias, de uns entulhos lá na obra. E aí eles resolvem, tem a brilhante ideia de falar, vamos jogar aqui do 10º andar, cai lá embaixo, a gente só dá uma olhada antes se não tem passando ninguém, a gente joga, né? E tá tudo bem. Aí depois fica mais fácil de retirar. Melhor do que a gente descer com isso pela escada. Tá? Um exemplo meio louco. Mas vai lá. Nessa hipótese, evidentemente, nenhum dos dois quer matar ninguém. Então não há como eles formarem um liame subjetivo, porque eles não têm uma finalidade em comum. Se cada um jogar a coisa e acertar alguém, aí vem a questão. Tá? Houve um liame subjetivo, eu posso ter a punição dos dois por crime culposo em concurso, digamos assim, de pessoas, ou é autoria colateral? Cada um responde pelo seu. Né? A doutrina alemã vai dizer com muita clareza, não há liame subjetivo, pelo simples fato que eles não têm dolo. Vocês querem criar liame subjetivo com crime culposo? Né? Eu considero a doutrina alemã, inclusive, a mais correta, já adianto para vocês. Tá? Eles vão falar que não pode, não há autoria colateral, ponto. Tá? A doutrina espanhola admite não só a coautoria, mas a participação culposa. Tá? Então, não só essa dupla de pedreiros que estão na mesma condição hierárquica, quando eventualmente um instigador, alguém que vira, que está passando lá, a mulher de uns pedreiros fala assim, só joga isso aí pela janela, né? Vocês olham antes para ver se não está passando, ninguém joga pela janela, não vai ter zebra nenhuma. Tranquilo. Segundo a doutrina espanhola, ela é uma instigadora de um crime culposo, o que no Brasil não se aceita, tá? No Brasil, a doutrina brasileira, ela admite a coautoria e não admite participação culposa. Não existe participação culposa em crime culposo no Brasil. Sem chance. Aliás, não existe participação culposa em nenhum crime, nem em culposo, nem em doloso. Não existe participação culposa no Brasil, tá? Agora, vocês vão me perguntar, qual que é a mais correta? Cada um vai ter sua visão aí, mas basicamente eu acho a doutrina alemã muito mais correta nisso aqui, tá? Faz diferença prática? Faz. Faz diferença prática. Vamos pegar esse meu exemplo. Os dois pedreiros combinaram de jogar o entulho do 10º andar. Eles iam olhar lá para baixo para ver se não tinha ninguém. Se não tivesse ninguém, eles jogavam. Beleza? Vamos imaginar que, pela doutrina alemã, primeiro pela doutrina alemã, um joga e não acerta ninguém. O outro joga e acerta alguém lá embaixo e mata essa pessoa, tá? Esse segundo que jogou vai ser responsabilizado pelo homicídio culposo. Beleza. Mas e o primeiro? Se nós entendermos que há um liame de vontades, um liame subjetivo entre eles, os dois respondem por homicídio culposo. Tá? Se nós entendermos que não, a responsabilidade é individual de cada um, somente aquele que atirou efetivamente responde, e não o outro. Tá? Então, basicamente, é essa a diferença. Eu particularmente entendo que quando a gente trabalha com crimes culposos, a responsabilidade aí vai ser individual. Pode ser que os dois joguem juntos. Aí evidentemente, a culpa é dos dois juntos. Mas em autoria colateral, não em concurso de pessoas. Por que não há falar em concurso de pessoas? Porque o elemento que faz ser concurso de pessoas é o acordo de vontades. E não existe acordo de vontades em crime culposo no sentido de se chegar a um resultado. Porque se existir esse acordo de vontade, deixa de ser culposo para ser doloso. Perfeito? Na prática, como vocês devem imaginar, não existe muitos casos desses. A jurisprudência mesmo não vai trazer. É uma discussão mais teórica do que uma discussão prática. Tá? Mas se acontecer numa situação muito, muito específica, dá para você trabalhar com essa ideia do finalismo de que o concurso de pessoas ele implica o liame subjetivo e não existe liame subjetivo em crime culposo. É isso. Tá? Saibam que existe a controvérsia. A doutrina brasileira, na maior parte, admite a coautoria no crime culposo, porém não admite a participação. Beleza? São esses três modelos aí. E finalmente, por último, para a gente encerrar essa longa matéria, nós temos os crimes omissivos, em que há coautoria em crime omissivo doloso. Vou dar um exemplo aqui. Imagina o seguinte, a omissão de socorro. Tá? Tião Medonhos é pequeno, estão numa estrada, trafegando, e eles veem um acidente. E nesse acidente eles veem a Patrícia Angélica lá morrendo. Tá? Não morreu ainda não. Não existe omissão de socorro com vítima já morta. Aí você não está omitindo nada. A pessoa já está morta, não é omissão de socorro. Mas ela está lá ruinzona. E aí os dois falam assim... A gente podia chamar o SAMU, né?
podia, né? Ah, mas não vamos chamar o SAMU, não. Deixa ela morrer. Vejam, houve um acordo de vontade dos dois de que iriam deixá-la sem o socorro. Eles poderiam chamar o SAMU. Ninguém é obrigado a parar para prestar socorro. Mas você ligar pro SAMU e falar, tem um acidente na altura tal da estrada, manda alguém lá, tem uma pessoa morrendo. Peraí, aí é o mínimo, né? É uma questão... E existe o crime de omissão de socorro. E nesse caso, se houve um acordo deles para não chamarem o resgate, esse caso é tipicamente de uma coautoria em crime omissivo, no caso, um crime omissivo próprio, que é o crime de omissão de socorro. Mas poderia ser um crime de omissivo impróprio também, né? Se houvesse dois garantidores, por exemplo, um pai e uma mãe, que resolvesse matar uma criança por inanição, sem dar comida para ela, para que a criança morresse de fome, né? Se eles combinaram isso, evidentemente há um ajuste de vontade, há um dolo comum aí de gerar um resultado morte por meio de uma omissão, que é a omissão do dever de cuidado. Só que no caso da omissão de socorro, nós temos aí um crime omissivo próprio. E no caso desses pais que deixam de alimentar a criança, nós temos um omissivo impróprio, né, um crime omissivo impróprio. No caso, é um homicídio doloso por omissão. Perfeito? Porque eles são garantidores, eles têm dever legal de cuidarem da criança. Tá claro? Então, em relação aos crimes omissivos, eu entendo que é perfeitamente tranquilo a aplicação aí da coautoria nos crimes omissivos dolosos. Mas existe a discussão da coautoria em crime omissivo culposo, né? Mas aí aqui é muito simples. Tudo que você tem que pensar é o seguinte: a sua solução para o crime omissivo culposo tem que ser a mesma do crime comissivo culposo. Nós já falamos disso. Existe a versão alemã, espanhola e a brasileira, né? No Brasil tem de se admitir a coautoria. Se você está junto com essa doutrina, se você admite a coautoria no crime culposo, é razoável que aqui você admita também no omissivo culposo. Pode acontecer, né? Mas aí tem que haver ajuste de vontade, né? Então imagina o seguinte, tem dois salva-vidas na praia. Os dois têm a obrigação legal de ficar ali vigiando a praia para ver se ninguém tá afogando, né? Mas aí eles combinam dos dois juntos tirarem uma soneca. Um casal de salva-vidas, né? E eles resolvem transar e deixar a praia lá largada. Vejam, é uma imprudência. Os dois saírem simultaneamente e deixar a praia vazia. E acaba afogando uma pessoa. Por culpa deles, estavam transando enquanto deviam estar na praia, vigiando lá para ver se não tinha ninguém afogando. Vejam, essa imprudência que foi combinada, ela como que isso vai ter que ser responsabilizado? Vai ser uma coautoria em crime omissivo culposo ou vai ser uma autoria colateral em crime omissivo culposo? Vejam, que se é só uma pessoa afogando, não faz diferença. Se é autoria colateral ou se é coautoria. O grande problema nessa situação pode ser se duas pessoas afogarem. Porque aí nós teríamos uma diferença. Porque se um tem que vigiar um lugar da praia e o outro tem que vigiar o outro lugar da praia, né, talvez aí nesse caso, se nós não considerarmos como coautoria, cada um vai ser responsável pelo seu. E cada um vai ser punido por um único homicídio omissivo culposo. Agora, se você estiver considerando como coautoria em crime omissivo culposo, aí os dois seriam responsabilizados pelo conjunto da obra. Ambos seriam responsabilizados por dois homicídios culposos, tá? Vejam que a situação para fazer alguma diferença prática é muitíssimo específica. Só vai haver diferença prática em situações muito específicas, né? Que do ponto de vista prático, então, vocês não precisam ficar tão preocupados com esse tipo de detalhe. Isso é mais lá para alguma situação esdrúxula que apareça aí lá para frente na vida de profissional de vocês, tá? A maioria de vocês nunca vai se deparar com uma situação como essa, beleza? Bom, pessoal, em relação ao concurso de pessoas, era isso, né? Com isso a gente finaliza então a matéria de concurso de pessoas, 2 vídeos longos, né? Porque é difícil, a matéria é muito grande, mas eu acho que fica melhor colocado assim, para também dividir em um monte de vídeo pequeno, não ia ficar tão legal. Beleza? É isso, pessoal. Nas próximas aulas, então, nós vamos começar a entrar aí já na teoria da pena, na aplicação da pena. Como eu disse a vocês, já tá combinado, né? Se esses vídeos passarem de 50 compartilhamentos, vem a matéria de pena aqui também pro YouTube. Se não passar, a gente volta aí com os nossos vídeos comentando os fatos do cotidiano e eu deixo a teoria da pena, a parte de aplicação de pena, só para os meus alunos da UFMG.
Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem o concurso de pessoas. E se ficou alguma dúvida, deixa lá no comentário, põe lá suas dúvidas nos comentários, que eu vou ter um prazer enorme aí poder responder e tirar essas dúvidas. Perfeito? Espero ver no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.